Para dar sustentação na minha apresentação, eu fui buscar os fundamentos da história e através de publicações, de pesquisas, de artigos, enfim, daquilo que poderia respaldar a apresentação que eu vou fazer para vocês. Um deles é da Fundação Dom Cabral, Os Motores da Civilização Ocidental, Capitalismo, Democracia e Tecnologia, publicado em novembro de 2019 pelo professor Gilmar Mendes, deixando claro aqui que não se trata do mesmo Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal. O professor Gilmar Mendes é um estudioso em ciências sociais, econômicas, e é o professor da Fundação Dom Cabral e de outras instituições, mundialmente reconhecido, inclusive. Essa apresentação, né, o professor Gilmar Mendes, ele mostra que o capitalismo, democracia e tecnologia são os três motores que permitiram à civilização ocidental assumir a liderança das grandes transformações nos últimos 200 anos. Isso permitiu um avanço sem igual de prosperidade na história, né? E aqui são os três pilares, né, da sustentação do professor Gilmar Mendes: a tecnologia, a aplicação sistemática para a melhoria da qualidade de vida de todos nós, o capitalismo, com suas três bases: propriedade privada, contratos e primado da lei, e também a democracia, né, que tem as garantias das liberdades individuais consolidadas, igualdade de direitos e liberdade econômica. Lógico que temos ainda grandes bolsões de pobrezas, né, que a gente sabe que existe ainda um grande caminho para percorrer, mas nós vamos ver aqui que, através do estudo, que sim, a humanidade melhorou muito, embasado nesses três pilares. Então, o professor, por exemplo, Thomas Malthus, em 1798, ele fez um ensaio sobre o princípio da população, e o que ele aqui apresentava, né? Ele dizia que se o crescimento da população continuasse de forma exponencial, nós não teríamos condições de alimentar a todos. Então, nós teríamos muita fome, muita guerra e muita pobreza. E aí a própria população talvez tivesse uma nova estagnação, porque não teria comida para todos. Então, o que ele não conseguiu prever, né, naquele momento? Exatamente o avanço da tecnologia, democracia e capitalismo. E a expectativa de vida saiu aí do século XIX, né, de 40 anos para mais de 80 anos em 2015. E aqui nós podemos ver que todas as regiões do mundo, né, todos os continentes tiveram grande progressão, alguns mais, alguns menos, mas fato é que a qualidade de vida trouxe isso para todos, né? E qual que é a grande aplicação, né? Por exemplo, a lâmpada elétrica, o rádio, o telefone, a geladeira e tantas outras inovações que foram desenvolvidas fizeram a renda per capita crescer 10 vezes e o PIB crescer 250 vezes nesse período. E o que ele também demonstra, né? Que as grandes inovações vieram exatamente da aplicação daqueles três pilares. Quem eram os países que eram democráticos, os países que eram capitalistas, que podiam fazer desenvolvimento de tecnologia. Significa que um Estado totalitário, por exemplo, como o Hitler, né, a Alemanha de Hitler não fez o desenvolvimento muito mais em relação ao armamento bélico, né? Mas ele demonstra o seguinte, que isso traz um grande problema, porque o próprio perfil dos países totalitários, né, é manter o poder, né, e você não dá liberdade para as pessoas. Então, o Estado interfere demais na vida das pessoas, e as pessoas não têm tanta liberdade para pesquisar. As pesquisas são feitas muito mais dentro do perfil do ditador ou do grupo que ali está comandando aquela nação, do que a liberdade para que as pessoas façam e busquem, né, qualquer tipo de inovação. E aonde foram realizadas essas inovações, né? Então, a gente vê aí a mudança, né? Se você pega 200 anos para trás, você não tinha uma facilidade com apenas abrindo uma torneira, a gente tem uma água disponível para nós tomarmos, né?
os remédios, né, quanto foi desenvolvida a indústria farmacêutica e trouxe para a gente uma qualidade de vida para enfermidades que antigamente o sofrimento era muito maior das pessoas quando ficavam enfermas, e hoje você tem prevenções, você tem grandes aplicações aí com as medicações que vieram, né? Também toda a forma de estudo, né, que nós tivemos a partir de então, os acessos que foram permitidos, as pessoas buscar o estudo em qualquer local, né? Então, hoje, todas as grandes universidades colocam livremente as suas publicações, permitindo que as pessoas possam estudar no mundo inteiro. Alimentos, né? Onde não se existia supermercado, as pessoas acondicionavam aquilo que podia de alimento, tinham que ter no fundo do seu quintal, tinha que ter muito próximo da sua casa, e elas faziam pequenas trocas regionais, né, na verdade. E hoje nós temos produtos no mundo inteiro, com supermercados aí com muita oferta de alimentação, né, para as pessoas. E também nós temos o mundo inteiro no nosso bolso, né? Nós estamos conectados a muito conhecimento, né? Coisa que não existia antigamente. Então, você tinha dependendo de onde você morava, você não tinha acesso a grandes conhecimentos, né? Você dependia de uma biblioteca da escola, ou municipal no máximo, né? Então, a diferença de um aluno que morava num grande centro para o interior era muito grande, e hoje isso, você diminui e achata, né, essa diferença. Então, existe uma grande conquista, né, individual das pessoas, um empoderamento individual, e as pessoas podem sim fazer aquilo que ela quer, desde que ela tem uma internet. Então ela pode escolher um curso, pode escolher um artigo científico, ela pode escolher seu filme, ela pode ter uma qualidade de vida melhor graças a essas inovações todas que vieram, né? Aqui, só para a gente mostrar a diferença da Coreia do Norte e do Sul, uma foto noturna, né, onde mostra que um país totalitário, comunista e de tecnologia, do interesse daquele que governa, contra uma situação democrática, capitalista, e faz tecnologia para o mundo todo, né, que, no caso, é a Coreia do Sul. E por que nós estamos falando tudo isso? E o que isso tem a ver com a gente? Quando o Luca Pacioli, lá em 1494, ele publica, né, o seu ensaio, que ali, dentro de um dos capítulos dele, ele fala do método de partida dobrada, ali a contabilidade começa a ser desenvolvida e chega a ser uma ciência social, né, aplicado na sociedade. E lembrando que as publicações, né, o meio de transmissão do conhecimento praticamente eram livros, né? E hoje nós temos aí toda forma nós temos, além dos livros, nós temos os livros digitais, nós temos vídeos, nós temos outras formas de conhecimento, e até a gamificação vindo com muita força, né, para acelerar o conhecimento. E isso faz com que a contabilidade, né, que se existe um tripé que sustentou a liderança das transformações dos últimos anos, ela estava baseada na ciência contábil, né? Por quê? Porque quando, a partir da Revolução Industrial, as empresas começam a se organizar, começam a ter conglomerados empresariais, e a contabilidade é um instrumento que vai mensurar a riqueza, que vai mensurar a capacidade de pagamento, que vai mensurar o endividamento daquela organização. Enfim, o aperfeiçoamento da contabilidade como ciência, né, quando começam a trazer os estudos e uma aplicação direta dos balanços, isso começa a trazer uma nova visão e uma nova integração, né? Então, empresas, bancos internacionais fizeram investimentos aqui no Brasil, por exemplo, né? Barão de Mauá fez vários empréstimos aqui, vários empréstimos com a família Rothschild, fez vários empréstimos com JP Morgan para fazer o seu desenvolvimento, né?
e outros empresários também. Então, se a gente estuda os empreendedores importantes do Brasil, eles utilizaram de recursos, e isso foi possível porque você tinha a contabilidade como base. Só que ainda, né, até antes de nós termos a internet e também toda a estrutura de tecnologia que nós temos hoje, você ficava sabendo através de publicações de balanço pelos jornais, que eram a forma que se viu, principalmente o mercado das bolsas de valores, né, de dar transparência para os investidores. Hoje, nós temos robôs que fazem todas essas análises e uma possibilidade enorme de fazer comparações, previsões, e tudo isso está embasado na ciência contábil. Na Atlas, nós temos uma definição, nós sustentamos que a contabilidade é a base da democracia e da análise econômica de todo mundo. Por isso ela é importante. Quanto mais transparência você tem na contabilidade, mais você tem democracia. A gente pode perceber que os países mais democráticos do mundo é aqueles que têm mais segurança e transparência em relação à contabilidade que é feita. Quando nós vimos nesses últimos anos alguns escândalos, exatamente estavam dentro da contabilidade, onde alguém, por algum motivo, fez alguns lançamentos tendenciosos e, por algum motivo, isso não foi identificado nas auditorias, ou foi e teve coparticipação para que acontecesse o que aconteceu. Mas a contabilidade, realmente, quando ela é transparente, ela demonstra realmente a situação daquela organização, é ali que todo o capital de Bolsa de Valores e investimentos acabam acontecendo, exatamente porque nós temos um instrumento confiável. Então, a grande verdade é que não existe mercado financeiro, estudo econômico, globalização, transparência e prosperidade sem a contabilidade. Então, nós temos, e cada vez mais, nesse momento que nós estamos vivendo agora, nós já vimos pós-internet acelerando as grandes transformações. Com o Covid-19, haverá uma aceleração de algumas tendências que já iriam ocorrer, mas isso vai ocorrer agora de uma forma muito mais intensa. Uma delas é a transmissão eletrônica que nós estamos vendo, as videoaulas, né? Também as reuniões, enfim, home office, muitas coisas vão mudar daqui para frente, com certeza, e vai possibilitar um outro mundo de integração e cocriação. O mundo VUCA, né, que é tão falado, né, que na nossa tradução portuguesa é um mundo muito volátil, de muita incerteza, muita complexidade, muita ambiguidade, né? São ambientes agressivos e desafiadores que nós passamos a ter a partir dos anos 90, identificado pela Força Armada Americana, e isso foi trazido ao mundo dos negócios, né? E aí sempre as empresas, tendo isso como uma verdade absoluta, começam a fazer todos os seus planejamentos, fazer todas as suas ações baseado em estruturar sua organização nesse novo mundo, né? E agora existe um acrônimo novo que está se apresentando, que é o tal do FATES, que vem, né, na tradução, equidade, que vê a justiça social, a prestação de contas, transparência, ética e segurança, né, tanto individual como coletiva. Então, existe já uma busca, né, as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes estudiosos demonstram que o mundo quer ter mais segurança, né, com ética. Então, quanto mais ético o país, quanto mais ética é a organização, isso dá mais segurança para a própria população, para o investidor, para quem trabalha, para o fornecedor, para a própria sociedade, porque se a empresa não está poluindo, ela está preocupada com a sustentabilidade, se ela está preocupada em honrar os seus pagamentos com os seus fornecedores, quando ela está pesquisando lançar no mercado produtos que sejam menos degradantes, né? Enfim, biologicamente corretos, enfim, toda essa cadeia de ética, de tendência, ela está acontecendo,
E as empresas, cada vez mais, e o próprio consumidor, vão buscar nas organizações que estão nesses princípios que nós estamos dizendo, as suas soluções, né? E para a nossa área, né, contabilidade, para a gente olhando o nosso empreendimento, as prestações de contas, sem dúvida, é o que vai trazer a segurança para as organizações. Então, é ali que nós vamos mensurar o nível de prestações de contas que uma organização tem, que um governo tem, e qual é o nível de ética que ele está inserido, né? Então, com certeza, o grande desenvolvimento que nós vamos ter vão ser conselho de administração, as auditorias vão ter muito mais trabalhos. Por quê? Porque as empresas e os consumidores querem sim se relacionar com empresas dentro de um perfil ideológico que todos nós sabemos que quanto mais empresas com esse nível, nós teremos um mundo melhor e mais seguro. Essa que é a grande verdade. E a segurança, né, não é só a segurança de investimento, não. É a segurança dos nossos dados, a segurança que as minhas informações que eu julgo importantes, elas não serão transmitidas para outras ou oferecidas como pessoas que a gente já viu, né? É impressionante, mas quantos de nós recebemos propostas? Olha, eu tenho milhões de e-mails, né? Uma plataforma com milhões de e-mails para vender. Quer dizer, para quem que a gente deu liberdade para alguém usar o nosso e-mail como uma mercadoria, né? Para que as pessoas mandem diversos spams para a nossa caixa de e-mails, e a gente não gostaria que isso ocorresse. A mesma coisa os dados pessoais, de relacionamento, de familiar, e seja lá, de intimidade nossa, né? Então, tá o Facebook, o mesmo LinkedIn, quer dizer, como nós vamos começar a fazer uma grande cobrança desses meios para que a gente tenha garantia e segurança que os nossos dados vão estar seguros lá dentro e só serão transmitidos se nós pudermos, assim nós desejarmos, né? Então, todos querem, na verdade, sustentabilidade e segurança. Esse é o grande caminho que nós estamos buscando. E aqui, né, já terminando os estudos, para depois a gente ir já para uma conclusão e mostrando por que a contabilidade vai ser um grande empreendimento em novos tempos. A McKinsey acabou de publicar, agora em maio de 2020, eu peguei a página que é a mais importante, que é a conclusão. Caso vocês tenham acesso a essa pesquisa, mostra como é o comportamento do novo consumidor pós-Covid. Então, 4 itens de considerações finais que eles acham muito importante, que vai ditar agora o perfil desses consumidores. Mudanças de comportamento serão substancialmente, né, serão substanciais, e a parte delas devem permanecer pós-Covid, que é o caso, por exemplo, do home office que a gente comentou, e também teleconferência. Essa já é uma tendência que eles dão como certa, né? O agir agora, as empresas resilientes, receita e custo, devem criar vantagens duradouras. Então, quanto agora foi importante você ter parceiros muito sérios, clientes também, que olhavam as empresas, os empreendimentos, ou com o próprio com a própria pessoa física, e o trataram com dignidade, porque tiveram algumas situações de muito aproveitamento, né? A gente viu no Brasil aqui os escândalos que nós estamos tendo nas compras. Então, num momento de grande fragilidade do cidadão, de qualquer lugar do mundo, e aí você tem a possibilidade de tentar minimizar esse impacto, que foi está sendo, né, muito difícil para todos nós, e aí você vê pessoas se aproveitando, tanto o governo como, eu nem chamo de empresários, porque são pessoas que estão nesse negócio para fazer aquilo que nós não queremos, né, que é fazer a utilização do dinheiro público para fins específicos. E o item que eu mais chamo a atenção aqui é o digital e o analytics,
que vão encabeçar as transformações. E depois eu vou mostrar para vocês o quanto isso é importante no nosso setor. E mais do que antes, marcas devem ter clareza de suas promessas e propostas de valor e agir de acordo com elas. Então, de toda a apresentação, são várias páginas, mas são mais de 30 páginas que a McKinsey apresentou esse perfil do novo consumidor. E esses 4 itens aqui embasam as transformações todas que ocorrerá. Então, vamos lá. Digital. Vão encabeçar, um dos itens que vai encabeçar as transformações. Nós, empresários contábeis, temos uma base de dados, um banco de dados enorme de nossos clientes, enormes. Então, hoje, graças à tecnologia, tudo aquilo que a gente registrou, né, tudo aquilo que a gente fez, ele passa a ter um banco de dados muito grande, né? E nós temos condições de atender organizações em qualquer lugar do mundo hoje. Nós temos condições de levar o nosso conhecimento para qualquer empresa hoje. Então, essa facilidade, então, você não precisa estar mais num grande centro para conseguir levar uma grande, um serviço ou uma solução que você conseguiu desenvolver para atender as organizações ou pessoas físicas, e, de repente, você tinha que buscar clientes que tivessem condições de comprar isso, e hoje você está no mundo digital, você pode conectar, sim, qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. E o Analytics, né, que é a nossa ciência contábil. Então, quanto de análise nós temos condições de fazer de uma forma muito rápida, comparações de tendências, fazer novos cenários para as organizações. Então, nós estamos no centro, epicentro das grandes transformações, que é tanto o digital como o analytics. Porque nós temos que entender que nós temos uma ciência, e cada conta do balanço, ela tem um número, um saldo ali, porque ela está registrando um histórico de uma organização. E a pergunta é, com toda essa tecnologia que nós temos, quais são as informações que agregam muito valor que nós temos condições de levar para o cliente? Então, a gente vê a nossa profissão, né? Você pode ser conselheiro de grande empresa, de média empresa, ou de pequena empresa que seja, mas você pode ser um empresário contábil, você pode ser um auditor, você pode ser perito, você pode ser analista financeiro, do mercado financeiro, você pode ser analista econômico, você tem, com conhecimento de contabilidade, você tem muito, muito conhecimento para o mundo que todos estão buscando, para se adaptar tanto naquele VUCA como no FEITS, né? O mundo VUCA ele vai continuar, e como se adapta, e quem tem informações, quem tem as análises, sai na frente com certeza, é a própria controladoria, né? Isso tudo no setor privado como no setor público. Mas é necessário ter um novo mindset, né? Nós precisamos mudar a forma de pensar a nossa profissão. E eu já chamo isso lá na Atlas, né? Eu falo que as pessoas não são contadoras, elas são cientistas contábeis, né? Então, o perfil do cientista contábil. A contabilidade é uma ciência, e a gente traduz como contador, né? E sempre a gente ouviu que o contador é aquele que registra as informações e tal. Não é mais isso. O registrar faz parte da nossa profissão, mas trazer novos cenários, trazer as possibilidades para as organizações, trazer novos negócios, novos modelos de negócios, baseado em todo o histórico que nós temos. Esse vai ser o grande trunfo do cientista contábil. Ele é muito mais do que um contador. A nossa profissão, ela realmente vai mudar. Ela vai dar um salto de qualidade muito maior do que nós tínhamos. Ela vai ser muito mais reconhecida do que nós éramos. Mas precisamos mudar esse mindset. O ambiente do cliente é um universo de oportunidades. Então, o que eu acho que é muito importante. Toda a organização está com o foco naquilo que ela faz de melhor. Ela tem seu core business. Todas as áreas que nós registramos, né? Se você pegar o balanço, nós temos estoque, nós temos linha de produção, nós temos a parte de marketing, a gente tem parte de vendas, a gente tem área administrativa. Todos esses conhecimentos, né, que se você for buscar, existem métodos para ser implantados. E está na hora dos empresários contábeis, dos contadores, dos cientistas contábeis,
na verdade, mergulhar nesse universo de informações do cliente, trazer novos métodos, trazer decifrar todas as informações em cenários que levam a tendência para o cliente, para que ele consiga decidir a melhor forma de gerenciar a sua organização, porque nós temos todas essas informações em nossas mãos. E até então, o contador achava que quando ele terminava o balanço, ele entregava e ele terminava o trabalho dele. O trabalho dele, na verdade, é o contrário. É grande momento do empresário contábil, do cientista contábil, mostrar a sua capacidade a partir de então, a partir do balanço, não até o balanço, né? Me lembro de conversar com grandes amigos que falavam assim, olha, graças a Deus eu terminei, e daí? Bom, aí eu coloquei, antigamente fazia assim, né? No envelope e mandei para o cliente. Quer dizer, esse é um momento, e principalmente transformar a linguagem, né? Nós temos que transformar uma linguagem que ela é acadêmica, que ela é técnica, em uma linguagem de utilização para o empresário. E também apresentar as alternativas às organizações da nova era. Ela precisa promover equidade, como foi falado. Ela precisa prestar contas. Então, as alternativas precisam ser transparentes. Elas precisam trazer para o mundo sustentável e o mundo ético. Então, quando nós entendemos o que a sociedade quer, a nossa grande contribuição para os nossos clientes tem que estar embasado nesses pilares. É assim que nós vamos fazer e contribuir para um mundo muito melhor, de empresas com um outro patamar de compreensão das necessidades humanas, um outro perfil de organizações que tragam realmente uma qualidade de vida e uma segurança para todos, né? Então, nós podemos sim ser um grande protagonista dessa mudança. Os cientistas contábeis, existe uma nova era iniciando e ele pode ser sim o grande protagonista dessa mudança. Então, é por isso que eu sustento que é um grande empreendimento a contabilidade. É uma contabilidade técnica que nós conhecemos, a aplicação da contabilidade baseada nesses estudos todos que nós apresentamos aqui. Alguns, existem outros estudos. Quando nós identificamos qual é a tendência humana, vamos entender que nós podemos ser o consultor e o protagonista das empresas numa cadeira de extrema importância, que é ser o conselheiro do empresário para onde ele vai levar o seu negócio. Nós temos que entender muito de negócio e muito de gente, entender muito de tecnologia para poder facilitar e ser esse agente. Eu acho que essa é o grande momento da nossa profissão, é a grande oportunidade que nós estamos vendo. Então, essa é a apresentação que eu queria fazer para vocês. Ficam aqui os meus contatos. Eu queria agradecer toda o tempo que vocês tiveram aqui, né, acompanhando. Me mandem e-mail, gostaria muito de conversar com outras pessoas sobre esse assunto e também agradecer a toda a equipe do Pensar Contabilidade que me convidou para estar aqui com vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.